Fala, rapaziada do Corujão Vascaíno. Estamos aqui com o nosso vídeo noturno, trazendo, como sempre, as notícias gostosas do Vasco da Gama, aquelas notícias diárias gostosíssimas do nosso Vasco, né? E vamos começar com uma notícia aí. Amanhã tem jogo da Copinha, né, rapaziada? Amanhã o Vasco enfrenta o Ceará, jogo marcado para as 11 da manhã, pela terceira fase da Copinha. E a notícia que chega é que o Alegria, o atacante Alegria e o zagueiro Lincoln viajaram para São Paulo para se juntar ao grupo e provavelmente vão jogar. Né? Não acredito que eles vão para lá para serem reservas, né? Então eles vão entrar no jogo de amanhã, às 11 da manhã, contra o Ceará. E o Vasco tem um jogo na quinta-feira, na segunda rodada, né, do Campeonato Carioca, contra o Bangu, às 21h30. Né? Aí fica a dúvida, né? A zaga do primeiro jogo foi formada por Lincoln e Luiz Gustavo, fica a dúvida se o Lincoln realmente jogar na Copinha, se ele vai ter perna e se vai conseguir jogar a segunda rodada do Carioca, ou o técnico lá, o Ramon, que está dirigindo o Vasco nesses 3 primeiros jogos, vai fazer alguma mudança ali. Será que entra alguém ali? Será que estreia o Souza de zagueiro? Porra, é uma dúvida, né? Não custa nada a gente aguardar para conferir. Né? Em relação, gente, ao nosso goleiro, né, o Léo Jardim, todo mundo sabe que o Vasco está tentando a renovação de contrato com o Léo Jardim, né? A ideia é renovar por mais 4 anos. Essa renovação ela está muito bem encaminhada, né? Mas surge também uma notícia que eu sempre venho dizendo aqui que o Léo Jardim tem muito mercado, né? Não só no Brasil, mas principalmente no exterior, e é um desejo do atleta em algum momento voltar para o exterior. Surgiu a notícia do Sporting de Portugal, né, que o seu goleiro principal ele está sendo negociado com o mundo árabe, né, o Aidan, né, está sendo negociado no mundo árabe, e que o Sport está procurando um goleiro. Né? Fala-se também do goleiro do Betis, o Rui Silva, português, né, de repente retornar para o futebol lá de Portugal. E o Léo Jardim surge como uma opção também. Né? O fato é que o Vasco tenta essa renovação por mais 4 anos, o que vai elevar, né, bastante a sua multa rescisória. E eu vejo, cara, como se da seguinte forma: se o Léo Jardim mantiver as atuações que ele teve nos últimos 2 anos, eu acho que vai ser muito difícil, em algum momento, o Vasco segurar o Léo Jardim. Né? Como eu já disse aqui em vídeos anteriores, né, boa proposta por qualquer jogador do Vasco, qualquer um, né? Não há jogador inegociável no Vasco, desde que seja feita uma boa proposta, o Vasco vai vender, e o Léo Jardim está incluso nisso. Né? Pintando uma boa proposta, o Vasco, com certeza, vende o Léo Jardim. E não é à toa que já se trouxeram aí esse novo goleiro aí, o Daniel Fusato, que é um goleiro de um bom nível, né? Talvez, como eu já disse, pensando numa possível saída do Léo Jardim. Bom, hoje foram apresentados, né, o Tietê e o zagueiro Lucas Oliveira. Né? Eu separei aqui 2 momentos, né, da entrevista de cada um desses jogadores que eu gostaria de compartilhar e comentar com vocês a respeito disso. Vamos escutar primeiro aí o que o Tietê falou. E já vou deixar aqui primeiro, vamos colocar aqui os créditos para a galera aí do BTB Esporte nesse primeiro momento aí. Vamos ouvir o que o Tietê falou. Como gancho,
O que você pode trazer, né, de bagagem sobre essa mentalidade vencedora e o que você acha sobre isso? Cara, eu não gosto muito de falar, tipo, da minha pessoa, né? E o que eu posso agregar ou não. Eu sou mais aquele cara que vai analisar, que vai me entregar pelos outros. Como eu disse, se eu tiver que correr, se eu tiver que voltar por alguém, se eu tiver que cobrir alguma pessoa dentro do campo, isso daí vai ser feito com um enorme prazer, porque tô aqui para que a gente vença, independente do que for solicitado dentro do campo. Sobre a mentalidade vencedora, é uma coisa que eu tenho, acho que desde quando era pequeno, né? Recebi muitos nãos no início, né? Era visto como um cara muito pequeno, um cara muito magro, e sempre, muitas vezes, preterido ali, mas eu acho que, falando em mentalidade vencedora, eu sou um cara extremamente batalhador, um cara que não desiste, persistente, não só no futebol, mas na vida. Carrego princípios que os meus pais me ensinaram. Rapaziada, e é sobre isso que eu gostaria de falar. A questão da mentalidade vencedora. Eu acho que já há algum tempo, né, a gente vem cobrando isso dentro do Vasco da Gama. Jogadores que venham com essa mentalidade, jogadores que estão acostumados a ganhar títulos, jogadores com espíritos vencedores. E o Tietê é um exemplo disso. É um cara que, por onde passou, ganhou muitos títulos. Ganhou título no Palmeiras, ganhou título no Atlético Mineiro, ganhou título ano passado no Botafogo. É um cara que, como a gente já disse aqui, atua em várias funções, né? Isso tem um lado bom e um lado ruim, né? No vídeo do Lucas Oliveira eu vou explicar qual é o lado ruim, né? No caso do Tietê, eu acho uma boa coisa. Agora, é algo que realmente a gente precisa dentro do Vasco da Gama, né? E isso contamina, né? Esse espírito vencedor contamina, né? Principalmente para os mais jovens, né? Jogar ao lado de um cara que ganhou praticamente tudo no futebol nacional. Já foi campeão brasileiro inúmeras vezes, já ganhou estadual, já ganhou Libertadores, já ganhou Recopa, já ganhou Copa do Brasil. Ele ganhou tudo dentro do futebol nacional. E isso, cara, é algo que sempre ou que nos últimos anos faltou para a nossa equipe. Eu espero que o Tietê realmente consiga trazer, né, e colocar dentro, principalmente desses mais novos, né, esse espírito vencedor aí. Um outro que foi apresentado, o zagueiro Lucas Oliveira, e eu quero trazer aqui um pedacinho do que ele falou na entrevista de hoje. Vamos lá. O João Vitor joga muito pelo lado direito, ele não tem tanta facilidade de jogar do lado esquerdo. O Léo Pelé, que jogava, saiu. Queria saber se você tem uma preferência de lado, e você, até no Atlético Goianiense, jogava como volante, que eu lembro. Então, se você também está adaptado a jogar essa função ainda hoje em dia. Muito obrigado. Já respondendo já, assim, eu não tenho tanta preferência de lado, consigo jogar dos dois lados, até já atuei também de volante. É uma posição que hoje eu me considero mais adaptado, melhor, mas sei que tem uma pressão enorme em cima disso, mas a gente tá começando um trabalho agora com um professor novo, estão chegando jogadores novos, então, como eu falei, até clichê, mas, cara, a gente tem que trabalhar, não pode ficar se apegando a isso, a gente sabe. Então, rapaziada, o Lucas Oliveira aí foi apresentado, né, já dizendo que atua nos dois lados da defesa, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e já até jogou de volante. Essa é a parte que eu acho ruim quando o jogador não é qualificado, como eu acho o Tietê. Eu, sinceramente, às vezes que eu vi esse Lucas Oliveira jogar, é um jogador aí mediano para baixo, bem diferente do Tietê. E aí, quando ele diz que atua dos dois lados da defesa e atua de volante também, porra, isso já me dá um medo da diretoria do Vasco já pensar assim, não, mas tem um cara aí que atua em todas as posições.
Não precisa trazer mais ninguém, não, porque é pau para toda a obra. Bota ele do lado direito, ele vai bem. Bota do lado esquerdo, ele vai bem. Bota até ele de volante, ele se sai bem. Essa é a minha preocupação nesses jogadores medianos para ruim. Né? Ou muito medianos, que é o caso que eu acho desse Lucas Oliveira aí. Né? Espero que ele me surpreenda e muito. Né? Acho que na quarta rodada, quando a gente vai enfrentar o time do Madureira, já com o time principal, a zaga provavelmente vai ser JV e esse Lucas Oliveira, que já jogaram junto aí no Atlético Goianiense, já se conhece. É uma boa oportunidade para ele mostrar serviço. E a briga direta dele é com o Maurício Lemos. Né? No meu ver, a briga direta dele é no Maurício Lemos. Se ele se sair muito bem, né, e como ele joga pelos dois lados, e o JV oscilar como oscilou no ano passado, a briga dele pode ser também com o JV. E aí, de repente, ele sai na frente. Como ele atua dos dois lados da defesa, ele vai poder brigar pela titularidade tanto com o Maurício Lemos como o JV. De repente, todo mundo está falando, a zaga é JV e Maurício Lemos. De repente, pode não ser. Pode ser o Lucas Oliveira e o Maurício Lemos. Que eu acho que esse, sim, vem para ser titular. Né? Bom, o Vasco, meus amigos, está em busca, como todo mundo sabe, né, de atacante. Né? A gente tem falado bastante aqui do Brian Rodrigues, aquele atacante uruguaio, lá do América do México. Né? Parece que isso vem ganhando proporção, principalmente internamente lá no América do México. Essa página aí, a Soy Futebol, né, que é uma página que cobre o América, né, colocou essa postagem hoje na parte da manhã, dizendo que o Vasco da Gama reativa o interesse de trazer Brian Rodrigues, de contratar o Brian Rodrigues do América. Né? Eu fiz um contato, mas ainda não recebi um retorno de uma pessoa que cobre lá também o América. Não sei se ele vai me retornar, temos que aguardar. Perguntando se o América aceitaria somente vender ou emprestá-lo, porque o Vasco não tem dinheiro. Né? O América não vai pedir barato por ele. Né? Eu chuto aí na casa aí de 7 a 10 milhões de euros. O Vasco não tem essa grana. A não ser que, como eu falei nos vídeos anteriores, que o Vasco consiga colocar jogadores no negócio. Matheus Carvalho, Forza, o Jean Davi. Esses três aí. Né? Eu acho que são os mais propensos. Se o América aceitar colocar jogador no negócio, aí começa a ficar bacana. Se o jogador realmente quiser vir, e a gente sabe quando o jogador quer vir, começa a forçar uma barra, é outra situação. Se o América topar empréstimo, do jeito que o Vasco adora fazer, empréstimo com opção de compra, começa a ficar viável. O fato é que está crescendo, né? Está ganhando proporção essa possibilidade do Brian Rodrigues chegar no Vasco da Gama. E hoje, o nome da vez, né, que está sendo falado aí bastante, né, saiu na mídia, os canais de YouTube, né, trata-se de Eduardo Vargas, né, jogador chileno, bastante experiente, né, e que está livre no mercado. Né. O Atlético Mineiro não quis renovar, apesar dele querer ficar lá, não quis renovar. Né? E é uma possibilidade. Já se falou do Vargas aqui desde a época da 777. Né? É um jogador experiente. Né? Vou botar o transfer market dele aqui para a gente dar uma olhadinha, porque eu tenho sérias dúvidas sobre o Vargas. Né? É um jogador que já atuou de centroavante, né? É um jogador que já atuou pelo lado do campo, né? Como segundo atacante. Vamos colocar aqui. Né? Jogador de 35 anos, esse é o ponto que eu acho que mais pega. É um jogador que tem uma idade avançada,
né? O Vasco já tem muitos jogadores com idade acima dos 30 anos, né? A gente pode falar aí do Souza, a gente pode falar aí do Jair, que está beirando lá quase o 30, Alex Teixeira, Felipe Coutinho, Payet, Verratti, né? Então, rapaziada, eu não sei se seria o caso, né? Eu estou trazendo apenas a informação aqui que ele está livre no mercado. Não estou cravando ele no Vasco. Não acho uma boa contratação, não gostaria de ver ele no Vasco, tá? É um jogador que está, como eu disse aqui, posição principal, centroavante, pé direito, mas já atuou também de ponta direita e de segundo atacante, avaliado em 800 mil euros, mas está livre no mercado, né? O Vasco bancaria apenas o salário. Agora, é um jogador muito campeão, né? Outro com espírito vencedor, só que já tem 35 anos, né? Já passou por inúmeros clubes, né? Começando lá no Cobreloa, do Chile, passou pela Universidade do Chile, jogou no Napoli da Itália, esteve no Grêmio, né? Retornou para o Napoli, né? Jogou também no Hoffenheim da Alemanha, no Tigres, né? do México e no Atlético Mineiro, né? O salário, né? Vamos falar de salário, porque o pessoal diz que eu adoro falar de salário. Vou falar de salário agora. Salário do Vargas no Atlético Mineiro. 680 mil reais. Esse era o salário do Vargas no Atlético Mineiro, né? Se o Vasco fizer uma proposta aí, de repente, por 500 prata, tá arriscado ele vir, né? Agora, eu acho arriscado, eu acho a contratação de alto risco. É muito mais fácil botar uma grana, né, em relação a salário e trazer um jogador mais novo, até como o próprio Brian Rodrigues. O que pega na contratação do Brian são os valores que o América vai pedir. Agora, em relação a salário, trouxe ontem aqui. Brian ganha no América do México 600 mil reais, né? Não é um salário hoje, para o padrão, né, brasileiro, tão alto, está na média aí. Pô, lembrando que o Wanderson do Internacional está pedindo 1 milhão de salário, né, gente? O Rony está querendo aí, pediu 2 milhões para o Fluminense. E eu, sinceramente, entre todos esses aí, eu fico com o Brian Rodrigues, né? O Vargas, para mim, seria uma incógnita. Será que ele tem tesão ainda de jogar futebol? Será que ele tem esse espírito vencedor ainda que o Tietchan citou para ganhar títulos, para colaborar? Será que um ataque Vargas e Verratti não fica um ataque muito pesado pela idade? Ou ele seria uma sombra para o Verratti? São perguntas que a gente merece refletir e pensar. Bom, rapaziada, retorno amanhã com outro vídeo. Se você gostou desse, deixa seu like, compartilha e se inscreva no Corujão. Um abraço, até a próxima.